Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Oliveira e estamos começando mais um O Que Você Acha? O único podcast onde a sua opinião é realmente o que mais importa. Estamos recebendo hoje aqui na nossa bancada Bárbara Aguiar. A Bárbara, essa jovem empresária, advogada, mãe, esposa, avó. E que está com mais um projeto, né, Bárbara? Que você está lançando uma mentoria, né? Isso aí. Como empresária, né, a gente já sentiu essa necessidade no mercado. E eu tenho hoje muita procura, né, para dar esse suporte, para ensinar, né? Porque a gente tem uma veia empreendedora muito forte, né, André? O brasileiro, ele gosta de empreender. Muitas vezes a gente começa porque a gente tem uma grande ideia, mas a gente não sabe como organizar essa ideia. Então, eu vejo muitos empresários e empresárias sofrendo porque ainda não tem profissionalismo, né, em tudo que faz. E tem uma parte de gestão aí que a gente precisa profissionalizar. Então, hoje eu trabalho com esse suporte, não só a gestão, mas comportamental, sobre vendas, sobre como administrar a receita da tua empresa, as despesas, como você faz, né, um DRE, por exemplo. Também a parte técnica. Então, eu dou como suporte geral. Mas muitas vezes o suporte necessário é o comportamental. Porque eu vejo, às vezes, muitas mulheres, principalmente mulheres, que é meu público-alvo, né? São as empreendedoras que me procuram. Na verdade, esse público me escolheu. Não fui eu que escolhi o público, porque é natural, né? Eu estou mais no meio da mulherada. E eu tenho uma busca hoje, uma procura muito grande por vender com segurança. Você ter coragem de se vender, de vender a sua imagem, de se colocar no mercado como uma empresária de sucesso e mostrar sem medo de ser feliz o que você sonha, onde você quer chegar. Então, essa segurança é que eu tenho todo um trabalho para fazer com as empresárias para que elas alcancem essa segurança. A segurança que eu tenho hoje, tranquilidade em passar. Então, é esse trabalho que eu venho lançando. Já fiz muitas, né, sem lançar lá no meu Instagram, sem lançar nas mídias, mas agora eu estou trabalhando isso como um serviço mesmo que eu quero colocar na minha carteira. Pô, que legal, Bárbara. Então, assim, eu já te falei mais de uma vez que sou teu fã, né? A Bárbara, nós cursamos a Faculdade de Direito, né, na Veiga de Almeida, então eu conheci a Bárbara há mais ou menos o quê? Uns 3 anos? Acho que uns 4 anos. Uns 4 anos atrás, né? A Bárbara já é advogada, eu ainda não, mas se Deus quiser, né? É só permanecer, é só continuar. Exatamente, E assim, nós estávamos falando que isso são sonhos realizados, né? Porque a história da Bárbara é uma história muito bonita, é uma história muito legal. Eu queria, Bárbara, que você falasse, né? Eu li aqui esse Desbravadores, né? Eu não li o livro todo, estou lendo, e peguei, né, a parte aqui de você. E eu queria mesmo que as pessoas, Bárbara, vissem e pudessem comprar ou pegar emprestado ou pesquisar o capítulo seu desse livro de Desbravadores, porque é realmente uma... Como é que eu vou... É um exemplo, A Bárbara, o que ela fala aqui é a realidade de muitos brasileiros e muitas brasileiras. E o que eu falo sobre isso, você é uma vencedora, você já venceu, né? Você falou que está apenas começando, mas eu queria que você falasse desses 3 livros que você fez, né? Você tem participação como coautora, não é isso? Isso. Fale pra gente, Bárbara, desses livros. Não, escrever um livro sempre foi um sonho, né? Eu ainda tenho um projeto de escrever muitos. E aí eu tive a oportunidade de começar por esse aqui, que é o Poder Infinito da Prática, onde eu falo para empreendedores e empresários como que a gente pode administrar melhor nossa vida financeira. Eu sou uma estudiosa constante dessa área financeira. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprimorando a melhor forma de ganhar e a melhor forma de gastar. E quando eu comecei a estudar o assunto, meu foco maior era dar mentoria para pessoa física, só que eu comecei a ver que o meu meio, eu estava no meio das empresárias, no meio de gente que já tem empresa e é muito difícil você desvincular uma coisa da outra. Então eu comecei a voltar a minha mentoria para empresários a partir desse livro aqui. Depois disso eu tive a oportunidade de escrever o segundo livro, que é esse aqui, né, O Que Você Vai Ser Quando Crescer, com prefácio de Geraldo Rufino, onde eu falo sobre liderança, que também é uma característica muito forte que
Eu apresento desde criança e eu estou sempre aprimorando, tá? Porque liderança tem que ser um aprimoramento constante. Tem novas técnicas, tem novas formas. A gente lida com pessoas com perfil diferente do que eu lidava quando eu comecei no mundo empresarial. E saber administrar isso é um trabalho constante, é um aprendizado constante. E o Desbravadores, que foi o último, né, no livro que eu participei, onde eu escrevi um resumo muito objetivo da minha história, né, de onde eu comecei, pelos caminhos que eu passei, o que eu tive que trilhar, né, para chegar até aqui, não com uma visão vitimista, que você sabe, né, André, que eu não suporto essa visão vitimista, mas o objetivo de contar a história é mostrar que, assim, olha, eu saí de um lugar, eu saí de uma comunidade em Belford Roxo, e dali eu comecei a sonhar com coisas maiores, e a partir daí eu comecei a buscar como eu realizar esses sonhos. Então eu trago a importância de você sonhar, de você administrar sonhos, de você perseverar para você conseguir chegar onde você sonha. E toda vez que eu chego onde eu sonhei, eu começo a sonhar com outras coisas. Eu começo a sonhar com coisas maiores, porque eu acho que sonho é isso. É você sonha até um determinado ponto, e quando você alcança aquele ponto, você já tem que ter um sonho novo. Um sonho novo para te levar além, para você continuar crescendo e buscando. Porque tudo que a gente consegue, qualquer coisa que a gente queira alcançar, a gente precisa de muita determinação, muita perseverança, porque nunca é fácil. É muito mais fácil você desistir, é muito mais fácil você parar e se achar vítima. E é muito mais fácil a gente ir por caminhos que te proporcionem um prazer imediato. Mas para a gente alcançar os nossos sonhos, a gente vai precisar sempre abrir mão de prazeres imediatos para você conseguir alcançar, chegar a um patamar maior. Sempre agradecendo por onde eu passei, sou muito grata. Por conhecer as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. Tive muitas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Como eu falei para o André, eu tô no começo ainda, né? Eu tô com 46 anos, eu vivi até agora 1/3 da minha vida, né? Porque eu pretendo ir além de 120 anos. Amém. Que possamos chegar lá. Iremos. Eu queria que você falasse, cara, uma coisa que eu acho muito legal, chega a ser um pouco engraçado, né? Interessante e tudo mais, mas remete à faculdade, remete na época que nós estudávamos juntos. Eu lembro que você levava uns pãezinhos, uns brioches, né, alguma coisa assim, para vender na faculdade. Como eu te falei, cara, eu sou teu fã por essas coisas. Eu falo, caraca, a menina chega e como se vira. Como é que se deu essa vida, como é que fala, essa veia de vendedora? Porque você é vendedora nata, né? Se você botar, acho que você vende até... Posto pegando fogo. Capim pegando fogo no morro. Dá pra Bárbara que ela vai vender. Eu acho isso. Mas me conta um pouco dessa tua trajetória. Vamos lá. Não foi nada pensado, assim. No começo, eu não tinha uma estrutura, né? Eu tinha necessidade de sobreviver, e vamos vender e vamos trabalhar. Meus pais, minha mãe e meu padrasto tinham um comércio pequeno, né? A gente chamava de quitanda. Então, aos 12 anos, eu tinha que ajudar, né? Na quitanda do meu pai. Então, eu comecei vendendo cachaça, né? Com 12 anos, eu vendia cachaça. Cachaça eu não sabia. Vendia cachaça. Mas também... Não, mas eu não tinha só esse lado, não, que é meio nocivo para a sociedade. Não, eu também era explicadora, né? Era explicadora das crianças da minha rua. Ensinei muita gente a ler, né? Porque com 12 anos dava para ensinar isso muito bem, ajudar com os deveres de casa. Então, mesmo no botequim do meu pai mesmo, eu pegava aquelas mesas e depois, no horário mais tranquilo, eu montava minha salinha ali no quintal e dava aula para um monte de criança. Então, eu vendia cachaça no horário, dava aula no outro horário. Depois, eu comecei a trabalhar na área de TI, né, onde eu fiquei por mais de 20 anos. Peraí. Vamos voltar um pouquinho, voltar na cachaça. A cachaça é interessante. Mas como é que acontecia isso? Você vendia cachaça de manhã. Vendia tudo lá. E aí depois dava aula? Não, eu estudava de manhã, dava aula à tarde, e no finzinho da tarde eu tinha o meu horário para ficar na quitanda. E ali eu vendia de tudo, mas era o horário que o pessoal da cachaça gostava, que estava chegando do trabalho, passava lá para tomar uma cachaçinha, né? E meus clientes me adoravam, né, André, porque eu caprichava, entendeu? Aí depois eu fui entender que aquilo trazia um prejuízo, né? Mas para eles e pra gente, né? Porque aos poucos eu ia perdendo meu cliente. O cara bebia mais do que pagava e bebia mais do que devia, né? Então, assim, é fogo.
E dali eu fui para uma carreira de TI, fui mãe muito nova, né? Tive a Vitória com 20 anos e mãe solteira, então eu tive que buscar sempre uma forma de acrescentar mais renda, né? Eu fui programadora, fui analista de sistemas, sempre vendendo alguma coisa em paralelo. Vendia roupa íntima, vendia biquíni, vendia roupa de ginástica, salgado, congelado, vendia de tudo. E assim eu conseguia complementar a minha renda, né? Para poder criar minha filha, legal. E fui crescendo muito nessa área, porque eu sabia também me vender. Quando a gente começa a vender um produto, desde nova, assim, né? A gente começa a mostrar para as pessoas aquilo que você faz. Você começa a ter uma postura de venda de si também. Então, isso me ajudou muito a crescer como pessoa e crescer na minha área. Então, rapidamente, na área de TI, eu sempre fui muito comunicativa, eu tinha muitas pessoas trabalhando comigo na área de TI e muitos nerds, né? Os nerds têm um pouco de dificuldade de paciência, né? Nem dificuldade, mas é mais paciência, né? De escutar a outra parte. Então, fazia essa ponte aí, né? Entre o pessoal do desenvolvimento, que era só gente muito inteligente, e as pessoas que tinham as necessidades. Então, eu tinha muita facilidade em trazer a demanda e traduzir a demanda para o meu corpo interno. E daí eu fui crescendo muito na área de TI. Fiquei por mais de 20 anos nessa área, no mesmo hospital. Fiquei 17 anos no mesmo hospital. Entrei lá como estagiária, saí de lá como gerente de tecnologia. Não tinha mais para onde crescer. Aí eu já tinha me casado, já estava com meu segundo filho. E eu resolvi me lançar no mercado. Aí entrei numa multinacional, onde eu fiquei por 5 anos, também na parte de liderança, como gerente de projetos de tecnologia. Trabalhei no Brasil todo, até um pouquinho fora do Brasil também. Mas eu vi que eu estava perdendo muito contato com a minha família. Estava perdendo muito o meu dia a dia com a família. E aí a empresa também decidiu encerrar operações no Brasil. Eu não queria mais viajar. Tinha uma proposta para permanecer com a empresa fora do Brasil. Mas isso não era do meu interesse, porque a família, para mim, sempre esteve em primeiro lugar. E eu já estava vendo a hora também de, né, botar o pé no freio e falar, não, o ritmo está muito intenso, eu preciso aproveitar os meus filhos, enquanto eles são pequenos, eu preciso, né, dar um stop aqui. E foi onde eu parei e investi numa fábrica de pão em Belfor Roxo. Foi daí, foi depois da fábrica que a gente se conheceu. Por quê? Com a fábrica eu comecei a ver que estava muito difícil, a gente começou numa estrutura muito ruim. Você quando vendia, desculpa, depois a gente volta nesse ponto aí. Você, quando você levava os pães para vender, né, na faculdade, que você vendia lá os negócios, por quê? Era o quê? Era um complemento de renda ou porque você viu a oportunidade de vender mais? Ou por quê? Qual foi o motivo que você levava? Porque você botava no seu carro, não é isso? Sim, sim. Eu tinha um carro... Eu tinha um carro tô rindo, importado. Bárbara, desculpa, porque eu tô lembrando agora de uma história que você me contou. Se eu errar, você me corrige, você conta essa história. Eu lembrei, tem que ser agora, porque senão vai passar. Que você uma vez me contou que eu acho que você estava indo para uma festa. Você foi para uma festa e chegou na festa e o cara abordou achando que você era convidado. Você foi para a festa e teu carro estava cheio de pão. Aí o cara viu teu carro cheio de pão, né? E achou que você estava indo entregar o pão para a festa e você era convidado. Isso mesmo. Como é que foi? Como é que foi essa história? Então, eu nesse inteirinho, né, que eu vi que eu sempre tive o foco, o nosso mercado era a Baixada Fluminense. E lá a renda era muito baixa. Então, eu comecei a ver que se eu vendesse perto da minha casa, na Barra, eu venderia muito mais, meu ticket seria maior. Então, eu falei, gente, antes de colocar um caminhão para fazer entrega aqui, que é um custo alto, eu mesma posso distribuir. Então, eu vou fazer isso. Fui lá, peguei o carro importado que eu tinha, lindo, maravilhoso. Troquei por um outro que coubesse muito pão. Aí, peguei uma Paraty Surf, né, que era bonito também, tá? Era bem antiga, mas era bonito. Enchia de pão, vendia de manhã na praia, saía de casa 4h30, vendia para os quiosques na praia, passava em casa, tomava um banho e ia para a faculdade. Foi aí que a gente se conheceu. E aí, na faculdade, eu ia sempre com o meu carro cheio de pão, porque eu estava voltando da praia. Depois da faculdade, eu ia para a fábrica, trabalhava a tarde toda e voltava com o carro cheio de pão para repetir esse processo no dia seguinte. Então, o meu carro constantemente tinha pão. Não tinha como não ter, né? Uma oportunidade, se alguém me ligasse e falar, Bárbara, acabou meu pão, eu ia lá na praia entregar no quiosque. E aí, eu tive um casamento no fim de semana de uma prima minha.
E um casamento muito chique, muito lindo. Eu fui sozinha, porque era um casamento que ia acabar muito tarde. Lá em casa nós todos descansamos muito cedo. Eu fui e o carro cheio de pão. E eu toda arrumada para um casamento, né? Toda perequetada. Mas quando eu cheguei na entrada, né, dos visitantes, dos convidados, o segurança me parou e falou, olha, fornecedor é por outra entrada, não é por aqui. Só que ele, na mesma hora que ele falou, ele ficou em dúvida, ele falou, ué, como, né, você é fornecedora e tá tão arrumada, né, tão cabelo, né, toda feita. E aí eu expliquei, falei, olha, eu não sou fornecedora, eu sou convidada, né, a noiva é minha prima. Mas se tiver precisando, eu também posso fornecer. Eu tô aqui com os pães, né? Se por acaso acabar a comida da festa, não esquece de mim. Aí. E aí ele ficou, né, encantado. Ele falou, não, você me desculpa. Eu falei, desculpa por quê? Por eu ser reconhecida como uma vendedora? Claro. Não, eu quero ser reconhecida assim sempre. Porque a gente tá sempre vendendo alguma coisa. Hoje, no mundo do direito, a gente vê uma dificuldade da gente vender o que a gente faz, né? A gente tem até certas limitações que a própria OAB impede. Tem algumas, não é que ela impeça, mas tem algumas restrições. Mas a gente continua vendendo. A gente tem que vender o serviço, a gente tem que vender o que a gente faz de uma forma que mostre o benefício, que essa é uma demanda do mercado hoje. A gente não pode só chegar... quer comprar meu pão? Não, a gente tem que saber como chegar com o produto, mostrar o benefício que ele oferece e você naturalmente vai se interessar pelo meu produto. Então, hoje eu vejo essa demanda, assim, é muito forte isso no mercado, André. As pessoas sabem o que fazer, mas não sabem como conseguir o cliente. Então, eu ajudo muito na mentoria que eu dou, eu ajudo muito nessa parte da pessoa conseguir se colocar de uma forma que ela venda o serviço dela, de uma forma que não esteja tão evidente a venda. Isso, vamos lá. Foi bom você já entrar nesse assunto da mentoria novamente, porque qual a característica mesmo da sua mentoria? Qual é a característica dela? Qual é o... Explica pra gente melhor mesmo, falar sobre a mentoria. Vamos lá. Então, a mentoria, o foco maior da mentoria é a gente profissionalizar o empreendedor. Eu mostro para ele que, assim, venda, ok, eu tenho uma coisa nata de venda, mas venda é técnica. Então, qualquer pessoa pode melhorar a sua venda, qualquer pessoa pode vender mais se ela souber as técnicas certas para fazer aquela venda. E para cada tipo de produto, para cada tipo de empresário, a gente tem uma venda diferente. Eu não posso te passar uma técnica, André, faz o mesmo treinamento que eu, leia os mesmos livros que eu. Eu não posso fazer isso com uma pessoa que tem características muito diferentes das minhas. Então, na mentoria, eu trabalho muito essa personalização do seu método de venda. Ensinando para o André o que é bom para ele de acordo com as características dele, de acordo com os serviços que ele está vendendo também, né? Porque cada serviço a gente tem uma abordagem diferente. O que você está querendo me dizer, então, assim, pode ser 2 lojas de roupa, né? E dependendo até do mesmo segmento, roupa, um exemplo, surfwear, essas coisas. Mas dependendo do empresário, ele vai ter que ser treinado de uma maneira diferente do outro ou não? Vai por quê? Um empresário, ele é diferente do outro. O produto é o mesmo, mas o empresário é diferente. Eu não posso achar que a técnica que eu aplico para o André serve para outra pessoa que é completamente introvertida, tímida. Então é uma coisa pessoal mesmo. Desculpa, pessoal. Assim, é pessoal. Que barato. É uma coisa que hoje até assim, me dificulta um pouco trabalhar em larga escala, porque é uma mentoria individual, eu vou trabalhar as características de cada um. Mesmo a pessoa que é tímida, ela consegue vender. Só que ela precisa trabalhar coisas diferentes daquele que não é tímido. Ela precisa aperfeiçoar características diferentes do outro que não é tímido. Mas ela também vai vender dentro da técnica. Essa pessoa ela vai ter que se apegar muito mais à técnica do que eu, que sou mega extrovertida. Mas aquele que é introvertido vai precisar também trabalhar alguns pontos-chave para poder chegar no ponto de venda que ele quer. E isso é perfeitamente possível. Que legal. E vamos lá, há um tempo, né, nós estávamos conversando, eu vi algumas publicações suas e vi você participando de alguns eventos, né, como palestrante, ou como convidado, ou como espectadora, tá? Mas você falava sobre educação financeira, né? Você falava sobre educação financeira. Não vamos entrar muito no tema de educação financeira, mas
Junto dessa mentoria, você coloca alguma coisa dessa parte de educação financeira ou não? Sim? Sim. O que aconteceu, André? Eu comecei a estudar educação financeira com o objetivo de oferecer essa educação financeira para a pessoa física. Só que hoje o meio que eu vivo são empresários. E aí eu comecei a ser buscada por empresárias que tinham essa necessidade, de melhorar as finanças, as próprias finanças. Porém, ela como empresária, a finança depende da empresa dela. Porque não dá para separar a pessoa física da jurídica. E aí foi onde eu comecei uma mentoria para empresárias, porque eu vi que é o meu público, são essas pessoas que me procuram, e eu não tenho como tratar a pessoa física sem tratar a jurídica. E aí eu comecei eu tenho um slogan, né, que a gente usa muito entre eu e as minhas mentoradas, falando respeita a dona PJ, que é para você respeitar a sua pessoa jurídica. Você saber tratar a sua pessoa jurídica, você tem que saber tratar a sua pessoa jurídica como se ela fosse uma pessoa completamente diferente de você, porque ela é. A sua pessoa jurídica, ela merece um tratamento diferente. Ela não pode ter contas misturadas, não pode ter pagamentos de contas misturadas. Você tem que tratar a sua PJ como uma pessoa independente de você. Por isso é o meu lema entre as minhas mentoradas, que é respeite a dona PJ. E eu tenho um canal no YouTube também, né, que é a Dona PJ, onde eu dou dicas para empresárias, falo um pouco dos principais conceitos, né, que hoje a gente tem no mercado, e muitas vezes a gente só ouve falar e não sabe onde buscar uma informação. Então, no meu canal lá, o Dona PJ, você vai encontrar várias dicas de características, de performance, de técnicas que podem ser aplicadas de imediato, porque quando eu escrevi o capítulo desse livro aqui, O Poder Infinito da Prática, é porque eu realmente acredito nisso. Quando você pratica aquilo que você aprende, você vai muito mais rápido do que você fazendo de forma empírica. Então, é muito bom a gente aprender com quem já conseguiu, a gente economiza tempo, a gente economiza sola de sapato, porque a pessoa já testou, ela já sabe o que deu certo e eu vou direto naquela fonte. Então, isso para mim hoje é muito rico, eu poder oferecer para as pessoas tudo que eu vivi na prática, que deu certo e o que não deu certo. Porque às vezes a gente vai vender o mesmo tipo de produto, mas o que eu apliquei naquela época, que deu certo, hoje não dá mais para ser aplicado. O mundo muda também. Então, são técnicas que têm que estar em constante evolução. Estou sempre estudando, sempre buscando orientação de quem sabe mais do que eu. Mas, para muitas pessoas, isso não é uma realidade. Não sabe nem qual é a fonte onde buscar. Então, hoje eu faço treinamentos constantes com os melhores. Eu invisto pesado em treinamento, em aprendizado, porque eu acredito muito na força da educação. Eu acredito que com educação e com mentoria de técnicas que realmente têm o poder da prática, o empresário pode alavancar suas vendas, os seus negócios. Não tem como dar errado. Não tem outra forma de você melhorar que não seja aprendendo a fazer melhor. Bárbara, eu fiquei curioso, né? Acabou que nós mudamos de assunto e eu fiquei curioso para saber a questão da fábrica de pão, né? O que aconteceu com a fábrica de pão? Adoro as histórias do pão, é muito engraçado. E o que aconteceu? Por que você vendeu? O que você fez da fábrica de pão? Não, eu tinha uma sócia, né, que era minha amiga e sócia, trabalhou comigo em outros empreendimentos, outros lugares, no hospital, onde eu tive meu primeiro emprego. É uma pessoa muito disciplinada, muito correta. E aí, a gente ficou 2 anos ali naquela luta. Foi muito desgastante, porque eu revivi muitas coisas que eu tive que viver na infância. Enchente, assalto, muitas perdas. E quando a gente estava conseguindo colocar a fábrica no prumo, já tinha 2 anos que eu estava na fábrica, junto com ela, eu estava tão desgastada emocionalmente que eu falei, para mim não dá para continuar. E aí eu já tinha começado a faculdade de Direito, já tinha ficado ali 1 ano vendendo pão na praia, já tinha tentado de tudo. E eu saí da fábrica, eu falei, não tem condições. A minha sócia sumiu, a minha parte inclusive. Eu saí de lá desgastada emocionalmente, cheia de dívidas, porque nisso eu coloquei o meu dinheiro pessoal na fábrica para poder sobreviver. E essa é uma realidade de muitos empresários hoje. Saí dali sem uma dívida, sem a empresa, fazendo uma faculdade
e sem grana, porque eu tinha gasto tudo que eu tinha recebido de rescisão na multinacional onde eu trabalhei, eu tinha empregado ali. Não deu certo e eu estava extremamente frustrada. Só que no meio de uma faculdade, eu estava no 3º período da faculdade, cheia de sonhos também em relação à faculdade, mas você para pensar, fala, gente, 42 anos, quando eu estava com 41, falei, 41 anos, começando do zero, e agora, não sei nem o que eu sou, porque eu não sou mais analista de sistemas, não sou gerente de projeto, também não sou advogado, também não sou empresário, o que eu sou? Eu falei, o jeito é, com a cara e a coragem, agora começar alguma coisa. Meu marido é advogado, né? Ele falou, vai estagiar no escritório. Ele já tinha um escritório em Nova Iguaçu, só que, obviamente, eu não quis, porque eu falei, gente, estagiar, aprender com o marido, não vai dar certo. É isso aí, vai dar ruim. Vai dar 5ª vara de família lá em casa, não vai dar certo. Eu falei, não, vou estagiar em outro lugar. E aí, na faculdade, eu conheci uma pessoa muito bacana, a gente já trocava muita figurinha na faculdade, eu trocava muita matéria. E a gente resolveu empreender. E abrir um escritório, ele já tinha um local, a gente foi em busca de serviço e a gente começou a empreender do zero, né? A nossa era uma mesinha dali, uma cadeira emprestada e outras pessoas vieram para esse barco também. A gente começou muito bem, de forma organizada. Eu trouxe todo o meu conhecimento de gestão e de TI, a gente já começou um escritório paperless. Dali a gente foi crescendo, ficou super bem o escritório, graças a Deus, é muito próspero. E depois a gente o nosso foco sempre foi direito imobiliário, então dali a gente começou a trabalhar com a Carioca Cobrança, que é a nossa empresa hoje de cobrança extrajudicial. Você é sócia na Carioca. Na Carioca. Carioca é a sua empresa. Pô, bom, então vamos lá. Eu acho legal isso, porque às vezes, né, eu tenho isso. Eu digo que eu tenho 2 falências, né? Já tive 2 empresas, uma empresa de turismo, né, que eu fui sócio durante 3 anos, aí veio o 11 de setembro, entrei, era a mesma coisa, próspera, 11 de setembro, faliu a empresa, e depois de muitos anos, pagando dívida, ações trabalhistas e tudo mais, me reinventei, né, eu tive uma videolocadora e lan house, e tava bem, tava legal, e a mesma coisa, aquela coisa de empreender também, em vez de, tá legal ali, cara, time que tá ganhando no semestre, resolvi abrir um hortifruti. E a mesma coisa, não aguentei, não era o que eu conhecia, não sabia do negócio, botei grana, vendi carro na época, eu vendi um carro, peguei dinheiro emprestado, banco e funcionou 5 meses, era lindo o hortifruti, era bacana, mas aí eu não sabia a questão, tinha que ir de madrugada pro Ceasa, né, ficar acordado, nossa, acabei. Acabou comigo financeiramente, né? Eu já tinha me levantado, estava bacana e a mesma coisa, saí do negócio, fali, mais uma falência. E não tem jeito. Não. Saí, tive que pagar, pagando dívidas e tudo mais, e a gente se levanta de novo e a gente se reinventa. Eu peguei essa parte para falar sobre isso. Então, você teve que se reinventar. É isso? Depois da fábrica de pão, você teve que se reinventar. Eu tive que me reinventar. Deu muito certo, porque eu já tinha um conhecimento muito bom de gestão empresarial, né? Eu tive pós-graduação em gestão empresarial e já tinha passado pela fábrica em momentos muito difíceis, que foi uma faculdade, apesar de ter me desgastado demais emocionalmente. Foi uma faculdade, eu aprendi realmente o que era viver sem nada, tocar um negócio sem um tostão no bolso, né, com a Light batendo no portão para cortar a luz e você correndo lá para pagar e juntando as pratinhas e daqui a pouco está na hora de pagar funcionário. Então, toda essa experiência me desgastou muito, mas também me trouxe muito conhecimento. Principalmente de saber que, assim, nossa, eu não acredito que eu vivi tudo isso. Foi muito aprendizado junto, sabe? E aí, quando a gente montou o escritório, sem nada também, mas sem dívida, eu falei, já estou no lucro, né? Eu já estou no lucro porque eu não tenho dívida. Estou começando um negócio do zero de verdade. Então, foi com muito trabalho, virando noite, trabalhando pra caramba. Mas a gente foi por pouco tempo, porque isso é uma coisa que eu prezo muito, né? Vou dar tudo de mim, mas tem que ser por um tempo. E depois isso tem que virar uma rotina muito bem organizada para que eu não precise mais me desgastar a minha vida pessoal tomando conta de um negócio que ele tem que andar sozinho. Então, por um tempo, a gente teve essa necessidade, mas depois o negócio foi se tornando
próspero pra caramba e muito organizado, e a gente não teve mais essa necessidade, mas crescemos muito. E aí foi onde eu resolvi entrar de sócio na Carioca Cobrança, que é uma empresa hoje que essencialmente a gente faz cobrança de cotas condominiais para condomínios. Hoje meus principais clientes são condomínios, então por isso também a gente nichou o escritório em direito imobiliário. A empresa hoje é uma empresa muito próspera, que Estamos falando da Carioca. a Carioca. Tá. A Carioca anda sozinha, muito bem. E a gente está estruturando uma parte de comercial lá muito bacana, a parte de vendas, né, que é aquela estrutura técnica toda. A gente está melhorando as técnicas, mas é bem bacana essa parte. Então vamos lá, vamos falar da Carioca. Eu quis falar sobre isso, né, até te perguntar sobre a fábrica, né, de pão, porque para contar, né, para falar de uma situação adversa, de um problema hoje, para mostrar até para as pessoas que a gente se levanta, né? Então, Sim. Aqui você foi homenageada, né? Agora eu não enxergo, tem que botar o óculos. Não tem problema, né? Vamos botar o óculos aqui, porque cego demais. Peraí, vamos lá. Eu quero ler essa placa. Vamos lá. Então aqui foi uma homenagem a Bárbara Aguiar, CEO da Carioca Serviços de Cobrança, destaque empresarial e empreendedorismo do ano, em reconhecimento pela trajetória de sucesso e a sua significativa contribuição à economia brasileira. Então, assim, a Bárbara foi agraciada há pouco, né? Então, é bem legal isso, Bárbara, porque eu digo sempre que é muito bom contarmos as nossas derrotas, porque as pessoas vivem só contando, querem mostrar só vitórias e não querem falar das suas derrotas. Eu gosto muito de falar das minhas derrotas. A vida real tem muita derrota, né? Exatamente isso. Então eu não fujo disso e mostrar que a gente, cara, consegue dar a volta por cima, que Sim. se você empreender, eu tenho isso na minha veia. Eu nunca escondi, pelo contrário, eu tenho orgulho, né? Eu falar até um pouquinho. Eu venho de comunidade, eu sou de Teresópolis, eu nasci, né, num bairro chamado Ermitagem, em Teresópolis, bairro pobre, e aos 5 ou 6 anos de idade eu fui morar em uma comunidade. Eu cresci nessa comunidade, que é o Morro do Perpétuo. Então, não tenho vergonha nenhuma de falar. Às vezes as pessoas, né, ficam querendo esconder o seu passado. Tem muita gente que é assim, que não fala de derrotas. Não, eu vim de baixo mesmo, da favela. Meu pai era pipoqueiro, 8 irmãos. Então, assim, a gente não passou fome, mas passamos muita necessidade quando criança. Então, isso é uma história para se contar depois, né? Eu ainda vou escrever um livro. Vou fazer um podcast com você. Vamos trocar para poder eu ser o entrevistado, né? Eu sou o convidado. Você vai ser o meu convidado. Para falar sobre isso. O que você acha? Exatamente, eu acho que é um barato. Então, e o bom, né, de eu ter nascido pobre, muito pobre, é que a superação também ela é mais fácil. Eu acredito que é por isso. Né, porque... A gente aprende a ter um malabarismo constante, né, André? Exatamente. Nada aperta mais. Você fala, cara, se eu passei por isso, pelo amor de Deus, nada me para mais. Exatamente. Então, isso é legal porque contamos, né, de uma derrota. Você saiu de uma derrota. Isso foi em que ano, Bárbara? Isso foi em 2000. Eu saí da fábrica, foi em 2016. 2016. Então, você vê, não tem muito tempo aí. Assim, né? Então, para você sair de uma situação tão ruim, né? Financeiramente, emocionalmente, pessoalmente, tudo, né? Tudo e tava... hoje você recebeu uma homenagem, isso é muito legal, né? Por isso, eu acho, já falei mais de uma vez, né? Eu acho que a sua trajetória, a sua história é muito legal e ela tem que ser contada, ela tem que ser mostrada por conta disso, né? E assim... Com tudo isso, com, né, tudo isso que você está contando para a gente, está mostrando para a gente, o que você acha, ou se você acha, né, se você precisa aprimorar alguma coisa, você precisa melhorar alguma coisa ainda, do jeito que tá, já tá bom, você já tá top, empresária, bem-sucedida, agraciada, sendo reconhecida, sendo aplaudida, tá tudo bem?
Não, a gente sempre tem o que melhorar, né? Eu acho que isso é constante, assim. Acho que eu nunca vou estar satisfeita. Nunca estive, em nenhum momento da minha vida eu estava satisfeita com a minha performance, sempre me cobrei demais. Essa é uma coisa que eu preciso corrigir, porque às vezes eu ultrapasso o limite, eu penso que eu só posso se eu conseguir mais aquilo, que eu preciso estudar mais um pouco. Eu acho que esse é um problema que hoje todo mundo está vivendo, de achar que você nunca está pronto para fazer aquele sonho acontecer, e a gente sempre acha que tem que buscar mais informação, que a gente tem que buscar mais aprendizado, mais curso, e quando a gente vê, a gente está em 1000 cursos e a gente não realizou nada. Então, é uma coisa que eu me policio muito para ter esse entendimento de que o que eu tenho até hoje já dá para fazer muita coisa, que eu não preciso correr atrás de mais especializações, vou sim continuar estudando, mas não com aquele ritmo que eu tinha no passado, porque isso também me prejudicou muito na vida pessoal. Não dá para fazer tudo junto, então você precisa organizar aquilo que você está fazendo para partir para um próximo degrau. Hoje eu vejo assim, eu sou multipotencial, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas tudo com muito cuidado. Cuidado para não me desgastar, cuidado para não desgastar a minha imagem, cuidado para não desgastar a minha família. Do jeito, né, como você fala, eu imagino que o seu dia a dia deve ser doido, né? Deve ser louco. Pelo menos o meu é. Então, assim, eu acredito, né, que você não deve ter hora para acordar nem hora para dormir, né? Você acorda ou tem uma hora para acordar e não tem hora para dormir, né? É assim que é a sua vida? A minha eu não consigo, eu durmo quando fecho o olho e acordo quando abro, não tem jeito. Ritmo frenético o tempo inteiro. Frenético, é. Você também é assim, Bárbara? O teu jeito é assim? Não, eu sou muito disciplinada. Assim, eu tenho hora para acordar, tenho hora para dormir, não abro mão disso. Cara, você consegue? Consigo, e tem que ser assim, André. O nosso corpo precisa de rotina. Para eu tirar tudo que eu preciso do meu corpo durante o dia, ele precisa estar bem cuidado. E corpo precisa de rotina. Eu tenho uma boa alimentação, pratico exercício bem cedinho, eu durmo cedo, acordo cedo. Você acorda que horas? Fala aí. Acordo 5, 5h30. Tá amarrado. 5h30. Tá doido. 6 horas eu já tô na academia. Caraca, Então, sério. Conta a tua rotina, Bárbara. Vamos lá. Você acorda às 5h30. Acordo às 5, 5h30. Às 6 horas eu já tô na academia, com o personal, fazendo meu exercício. Aí faço 1 hora de exercício. Subo, né, que eu faço no meu prédio mesmo. Aí subo, tomo meu banho, meu café e tal. Aí pego minha Bíblia. Eu preciso ler a palavra, eu preciso ter esse contato com Deus diariamente, porque sem Ele eu não funciono. Qual é a tua religião? Eu sou cristã. Você é cristã? Sou cristã. Há muito tempo eu me batizei. Eu estava grávida da Vitória, então tem 26 anos isso. Tá, mas quando você fala assim cristã, né? Mas eu Sou evangélica. Você é evangélica. Sou mesmo. evangélica. Ah, tá. Mas é isso, André. Assim, sou evangélica, praticante, mas eu não tenho nada contra nenhuma religião. Me dou com todo... Eu respeito. Sim. E é o respeito que eu peço para mim, é aquele que eu dou. Entendeu? Eu acho que a gente tem que se respeitar, e é dessa forma, até porque se eu quero falar de Jesus com as pessoas, ele não discriminou ninguém. Então, Sim. quem sou eu para discriminar, não é? E eu passei por muita coisa na vida, assim, a gente quando era pequenininho, que meu pai largou a gente, minha mãe com 2 crianças, minha mãe sem estudo, minha mãe não tinha 4ª série. Então, chegou um ponto de faltar comida na nossa casa. E aí a gente morava em Cabuçu, numa avenida que tinha algumas coisas bem pesadas naquela avenida. E a pessoa que todo mundo ali falavam, né, naquela época, ela é mulher da vida, né? Era essa mulher, que era uma vizinha nossa, era a que mais dava pra gente. Ela fazia um bolo, metade ia pra minha casa. Então, assim, quem sou eu pra julgar alguém? Cara, que maneiro, é isso aí. Então, assim, são coisas que a gente vive que ensinam muito pra gente. Ensinam a gente a ser uma pessoa que não tem que discriminar de onde está vindo o recurso. Deus sempre vai abrir uma porta pra mim. Então, isso me faz ter coragem. E de manhã é a minha hora de recarregar minhas baterias. É aquela hora que eu falo assim, olha, preciso de uma palavra para hoje. E eu sempre tenho uma palavra para hoje. Eu sempre tenho ali o não tenha medo daquele dia, eu sempre tenho aquele coragem, estou contigo, e eu preciso ouvir isso todo dia de Deus. E você vai à igreja? Você falou que você vai à igreja, qual a tua frequência? Eu vou pelo menos 2 vezes por semana. No domingo eu não falto de jeito nenhum. Cara, que eu legal. tento ir de 2 a 3 vezes por semana. Eu gosto, eu me sinto bem.
Me sinto recarregada, eu gosto de botar minha fé em prática com outras pessoas ao redor também, buscando a mesma força que eu. São pessoas que juntos a gente se torna mais forte, porque está todo mundo orando no mesmo sentido de melhorar de vida, de prosperar, de ser um ser humano melhor. Isso tem que ser constante. E para mim, tá? Na minha opinião, isso para minha vida pessoal. Não tem como eu melhorar como pessoa se eu não buscar um exemplo muito bom. E o único exemplo perfeito para mim é o de Cristo. Não que eu seja igual a ele, mas eu tenho que estar sempre buscando o exemplo dele para a minha vida. Enquanto eu buscar o exemplo do que foi o único perfeito, é esse o exemplo que eu quero seguir. Enquanto eu buscar esse exemplo, eu tenho muita chance de melhorar. Não sou perfeita, não vou ser, mas eu quero estar sempre em busca de melhorar. Porque é isso que ele espera da gente. Nossa, forte, hein? Forte, muito forte. Legal. Esse teu lado eu não conhecia, né? Esse teu lado então, é por isso, porque eu respeito muito que legal. As pessoas, inclusive no hospital que eu trabalhei, de 17 anos, era um hospital de freira. Trabalhou no hospital também? Então, é na área de TI. Ah, na área de TI, verdade. Eu comecei estagiando com 17 anos. Foi enfermeira também? Não. Não. No hospital? Eu comecei programando, né? Eu estava fazendo um 2º grau técnico, né, de TI, processamento de dados, né, na época. E eu morava em Belfor Roxo, estudava em Realengo, e aí eu via que o estágio era só aquele estágio para constar, né, durante a semana. E eu falei, gente, eu preciso aprender mais. Como é que eu faço para ir para o mundo real? E minha mãe trabalhava nesse hospital na área da limpeza. Aí falou, Bárbara, lá tem um CPD, que é um termo também muito antigo, né? O atual TI. Lá tem um CPD, eu posso ver e tal. E, não tem vaga. Aí eu falei, poxa, tem que ter. Escrevi uma carta para a superintendente, na época, que era a irmã Matilde, pedindo a ela um estágio que ela não precisava me pagar. Eu só queria estar lá, eu só queria estar aprendendo. E aí eu fui. Aí ela me aceitou, né? Falou assim, a menina pedindo emprego de graça aqui, vem que a gente vai. E aí quando eu comecei a trabalhar, nem o chefe do setor sabia que eu ia. Eu apareci lá, eu brotei, né? E aí ele falou, o que é? Quem é você? Eu falei, sou estagiária, mas aqui não tem estagiária. Eu falei, mas agora eu sou estagiária. E comecei lá. Fiquei 2 anos, o meu 2º e 3º ano do ensino médio, estagiando de graça lá. De graça em termos, né? Porque eu aprendi muito. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Nesses 2 anos, não dava tempo de almoçar. Então, eu fiquei esses 2 anos indo para lá, não almoçava. A minha mãe guardava um pãozinho para mim no bolso, me dava aquele pãozinho e eu... Aí, no último ano do ensino médio, eu fui procurar a freira. Eu falei, irmã, não posso continuar, porque minha mãe não pode mais pagar. Eu vou ter que fazer terminar o 2º grau de outra coisa. Porque nesse curso era só particular. E aí a irmã falou, não, continua aqui que eu vou pagar o seu último ano. E eu terminei o último ano todo lá, ela pagando. Aí quando eu terminei, que eu fui agradecer, ela falou, quer ficar aqui? Eu tenho uma vaga para você. Eu falei, lógico que eu quero ficar aqui. E aí fiquei ali por 17 anos. Caraca, tive os meus 2 filhos ali, fiz uma carreira maravilhosa. Você só tem 2 filhos? Só tenho 2 filhos. 2 filhos. Casal, Uma tenho, menina, na verdade... Uma menina que ela é mais velha, não é isso? De 26 anos. 26. A Vitória, o Orgulho. Que você já é... Que tem meu netinho, o Heitor, maravilhoso. Qual a idade do Heitor? 6 anos. 6 anos, olha 6 que aninhos. maneiro, que bacana. A Vitória é super bem-sucedida, bancária. E teu filho mais novo tem quantos anos? 13 anos. 13. Estudioso, bem pra caramba. Mas assim, na verdade não são só 2, né? Porque juntando o meu com o do marido dá 6. Ah, é verdade. Então 6, são 6. Então a gente tem, na verdade, são 3 meninas e 3 meninos. Olha que Todos parado. os outros são adultos, né? Mas é uma família grande, assim. Eu tô casada, vai fazer 20 anos, né? Que barato mesmo. Pois Você, Bárbara, é o que eu falei, né? Eu até usei essa expressão outro dia, você mudou. Você é multifuncional, né? Mas você falou um outro nome. É o quê mesmo? Sou multipotencial. Agora é outra. Bárbara, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Nós estávamos falando antes, né? Porque a gente acaba mudando, né? Passando de um tema para o outro, a gente estava falando sobre empreendedorismo, né? Qual o conselho, né? Sobre a tua vida empresarial, sobre a tua vida como empreendedora, sobre isso tudo. Eu queria que você desse realmente um conselho para quem hoje pensa em empreender em alguma coisa. Quem está começando seu negócio, quem está de alguma maneira perdido, precisando de uma orientação, o básico, assim, o que você aconselha a essa pessoa nesse momento?
Todo empresário, empreendedor precisa ter algumas características, tá? A parte técnica é muito tranquilo de desenvolver, então eu acho que o empreendedor nunca deve se prender eu não sei fazer tal coisa, por isso eu não vou empreender. Não, eu acho que essa parte técnica você consegue muita ajuda, muito apoio. Hoje tem mentorias, tem o Sebrae que dá muito apoio nisso, essa parte técnica. Agora, tem características que eu acho que são muito específicas do empreendedor e do empresário que não podem ser desprezadas. Primeiro, ele tem que pensar como dono. Aquela pessoa hoje que está empregada e pensa em empreender em algum momento, primeiro ela tem que pensar como dono, mesmo não sendo o dono do negócio, principalmente quando ela não é o dono do negócio. Porque ela está tendo uma grande oportunidade de testar, de aprender num lugar onde ela tem tudo a favor dela e ela não empregou dinheiro. Então, quando você está trabalhando para alguém, é o melhor momento para você empreender. É a melhor hora de você aplicar o que você aprendeu, aprender mais, melhorar como pessoa, melhorar essas características. A segunda característica é você fazer tudo com excelência. Como eu sou cristã, eu trouxe isso sempre para uma base bíblica na minha vida, eu faço como se fosse para Deus. Eu faço o meu melhor, você deve buscar fazer o seu melhor com o que você tem hoje. Você nunca precisa aprender mais para fazer melhor. Não, você faz melhor e você vai aprendendo mais. Isso é parte do processo. E a terceira, coragem. Você tem que ter coragem para levantar todos os dias e falar, olha, hoje eu sei que eu tenho contas a pagar, hoje eu sei que eu tenho despesas a administrar, eu tenho que gerar receita, mas eu sei que eu vou conseguir. Não desanima. Todo negócio tem altos e baixos. Isso é normal. Mas quando você retrocede, você só desce, só vai para baixo. Você nunca vai conseguir reerguer seu negócio se você não tiver coragem para continuar indo para cima. Tem que ser um desbravador mesmo, tem que ser um leão, você tem que buscar, matar um leão por dia. Isso é verdade. Eu acho que empreender no Brasil é muito difícil, porque a gente tem alguns entraves muito administrativos também. E falta muito conhecimento básico, mas tudo isso é superável quando você tem coragem para seguir em frente. E você agora, né? Você terminou a faculdade de Direito e você passou na prova da OAB, não é isso? Você passou isso na mesmo, prova da OAB, você já está apta. Você já vai pegar a sua carteira? Você já pegou a sua carteira ou ainda não? Não. Estou esperando a solenidade. Passei na última prova, né, da OAB, da prova legal. da ordem. Bem... Encaixar tudo isso na rotina não foi fácil, mas foi muito prazeroso alcançar. Então, Bárbara, o que acontece? Você, né, além de empresária, né, uma empresária bem-sucedida, que eu tenho que sempre afirmar isso, que você é uma empresária bem-sucedida e tudo mais, você também já pegou mais um título e você... agora também é advogada, já vai poder advogar. Quais são os seus planos futuros, né? Para o futuro, o que você pensa e como é que você vai encaixar o direito dentro da sua vida profissional, dentro da sua mentoria, dentro da sua empresa? O que vai te agregar isso? Como é que você pretende usar essa formação dentro do que você faz dentro da sua vida? Quais são os seus planos futuros? O direito traz muito conhecimento de um leque muito grande para a nossa vida, né? Atualmente, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que, em 2018, quando ela foi sancionada, eu me interessei muito porque eu já tenho todo um conhecimento de TI, né, e de segurança da informação, e que nesse momento, para a aplicação dessa lei, é super importante. Eu resolvi juntar todo aquele meu conhecimento do passado com o conhecimento agora, com o conhecimento do direito e mais a necessidade de trazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados para a vida dos empresários. E aí eu abri mais um nicho dentro do meu negócio, que é a adequação a essa lei, a adequação à LGPD. É uma lei que eu estou me especializando nela, já estou trabalhando e adequando em vários lugares. Então, é uma lei que muito me interessa porque tem tudo a ver com o mundo empresarial. E essa experiência, essa vivência em algo que é tão importante para o mundo empresarial só agrega mais, tanto para a minha mentoria, quanto para o escritório, quanto para qualquer negócio que eu esteja relacionada. Hoje, eu trago a experiência da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados para o mundo empresarial, que essa adequação à lei é muito importante para qualquer tipo de negócio, porque a gente está protegendo os dados dos nossos clientes e funcionários, e isso só agrega na vida dos empresários. E
E você não quer que eu diga que você é multifuncional? Não, sou multipotencial. Até pouco tempo as pessoas tinham dificuldade de assumir isso. Eu assumo. Eu sou multipotencial e tenho foco em tudo que eu faço, porque eu sei fazer de forma organizada, eu consigo orquestrar e trazer gente muito boa para trabalhar comigo. Então essas pessoas são o meu suporte, a equipe para mim é tudo. A gente trabalha muito bem em equipe e isso para mim é fundamental para a gente conseguir crescer e conseguir fazer sempre coisas maiores do que aquelas que a gente imaginou ou sonhou. Bárbara, vamos lá. Estamos chegando no final, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Já. Senão daqui a pouco vão estar expulsando a gente daqui. Mas vamos lá. O que você quer encerrar com alguma coisa, falando alguma coisa, dando, sei lá, mais algum conselho? Ou o que você quer? Você quer agregar mais alguma coisa aqui esse final? Eu quero, André. Eu quero falar para as pessoas que sonham com algo assim, tão gostoso, tão prazeroso. Eu quero, André. Eu quero falar sobre um sonho que eu sei que muita gente tem e acha que é impossível conseguir alcançar. Escrever um livro. Escrever um livro, para mim, sempre foi um sonho. Eu sempre vi como algo inatingível. Eu não tenho inteligência nem competência suficiente para isso. Só que eu tive uma oportunidade, uma pessoa que me conhecia e me viu um potencial em mim que eu não tinha enxergado. Eu escrevi um e depois passei para o segundo e o terceiro e pretendo, dentro em breve, lançar um solo, um meu, que vai falar sobre isso que está acontecendo aqui agora, que é o poder da conexão, o poder que a gente consegue alcançar quando a gente se conecta com pessoas que também querem crescer. É um assunto que eu acho que quando a gente fortalece isso nas pessoas, quando as pessoas entendem esse poder, o poder que uma boa conexão nos traz, ela consegue crescer de forma exponencial. O contrário também, quando a gente se conecta com gente que não tem o mesmo pensamento, o mesmo objetivo de crescimento que nós temos, isso também pode atrasar bastante os seus planos. Então eu quero falar sobre isso, sobre o poder da conexão, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, tudo a ver com tudo que aconteceu na minha vida, com tudo que eu alcancei na minha vida, tudo que eu quero alcançar. Eu vou precisar sempre estar me conectando com pessoas que querem crescer, que querem fazer diferente, como você aqui no podcast, que quer trazer coisas para as pessoas que possam fazer com que outras cresçam. Então, esse poder da conexão eu sei que tem me feito crescer de forma exponencial e eu quero muito escrever sobre isso e quero muito incentivar as pessoas que querem escrever um livro, que sonham em escrever um livro, para ir fundo, buscar ajuda, buscar quem já fez, buscar uma mentoria, uma editora, buscar saber mais sobre o assunto, porque é acessível para todo mundo. Basta você sonhar, acreditar no teu sonho e ter muita determinação. Perfeito. Bom, agora como é de praxe, eu vou procurar fazer isso sempre nos episódios do meu podcast, né? Como o nome já diz, né? O que você acha? Então eu vou fazer uma pergunta e eu quero saber realmente qual é o seu pensamento sobre gente, isso. Medo. É bem tranquilo e é bem você é sempre bem objetivo com essa pergunta. E essa pergunta, né, a que eu vou fazer para você é: o Lula quer ser presidente novamente. O que você acha? É uma pergunta difícil, gente. Então eu vou mudar. Que eu quero te dar uma pergunta fácil. O atual presidente Jair Bolsonaro quer ser presidente novamente. O que você acha? Olha, eu votei no presidente atual, né, na primeira eleição, e pretendo votar na segunda também. Eu acho que ele é uma pessoa que incentiva muito o crescimento, que desestimula o vitimismo, que é uma coisa que eu não consigo entender onde o vitimismo pode fazer uma população crescer. Eu acredito muito, obviamente, que eu não concordo com 100% do que ele fala, do que ele faz, porque seria um robô se eu fizesse isso, né? A gente pensa. Mas, em maior parte, eu gosto muito de tudo que tenho gostado muito de tudo que tem acontecido no nosso país e acredito que se a gente der uma nova oportunidade, a gente vai crescer ainda mais.
São pessoas assim que pensam diferente, que fazem diferente, que conseguem quebrar paradigmas e nos fazer crescer e movimentar o nosso país. O empresariado no nosso país é muito desestimulado e a gente viu uma mudança, né, durante esse governo. Muitas pessoas veem o empresário como uma pessoa que quer escravizar seus funcionários, que querem tirar proveito ao máximo daquelas pessoas mais vulneráveis. E as pessoas devem mudar esse pensamento, porque são os empresários que movimentam o nosso país, são as pequenas empresas e médias empresas que empregam mais nesse país. E eu acredito que um governo que incentive esse crescimento deve permanecer e crescer. Se cercar de pessoas que tenham mais conhecimento que ele, porque é isso que um grande líder faz, entende que ele não tem toda a competência que precisa, e ele se cerca de pessoas mais inteligentes e mais competentes que ele para alcançar um objetivo maior. E eu acredito muito nessa força. Eu gostei e continuo gostando, independente do que as pessoas... Normalmente eu não falo sobre política porque não me perguntam, mas já que você tocou no assunto, não tem como, Perfeito, né, eu ficar em cima do muro, porque não é o meu perfil também. Então você acha que Jair Messias Bolsonaro deve ser presidente novamente? Eu acho que sim. Perfeito. Senhoras e senhores, e aqui nós encerramos mais um episódio do nosso podcast O que você acha? Onde a sua opinião realmente é a que mais importa.